Após um começo de temporada atribulado, com um final de semana de abertura complicado na Austrália e uma desclassificação dolorosa na China, Lewis Hamilton chegou a Suzuka ciente do que estava em jogo. Esse evento deveria marcar um ponto de reviravolta, uma oportunidade para demonstrar o potencial da parceria entre ele e a Ferrari. Mas o que ocorreu durante a sessão de qualificação revelou um descontentamento evidente em Hamilton, inquietou a equipe e reacendeu dúvidas sobre as limitações fundamentais do novo automóvel da equipe. Desde os primeiros treinos do final de semana, ficou claro que a Ferrari seguia com muita cautela em relação à configuração do carro novo. Após a desclassificação de Hamilton na China, causada pelo desgaste excessivo da proteção inferior devido ao veículo estar muito raso, a equipe precisou adotar medidas preventivas no Japão. Em especial, elevaram o automóvel em relação ao solo, uma mudança que, embora parecesse sutil, faz toda a diferença na Fórmula 1 e teve grandes repercussões. Com esse ajuste, a Ferrari acabou por comprometer uma das poucas forças do carro, sua capacidade de gerar carga aerodinâmica consistente na proximidade do solo. Como resultado, Hamilton teve de pilotar um veículo que se mostrava desequilibrado, imprevisível e especialmente difícil de manter em alta performance nas sessões de velocidade máxima, saindo da janela aerodinâmica ideal e perdendo estabilidade e confiança ao volante. Na qualificação, o piloto enfrentou uma série de sessões frustrantes, nas quais não conseguiu extrair o melhor do automóvel. Ele avançou para a terceira etapa, mas de forma muito estreita, e na decisão final só alcançou a 8ª posição, ficando mais de 6 décimos atrás do ritmo dos líderes. Para um competidor do porte de Hamilton, em um carro que se esperava disputar pódios, esse resultado foi extremamente decepcionante. Ao final da sessão, o piloto não poupou críticas e enfatizou que o problema da altura ainda impactava de forma severa o desempenho. Segundo suas próprias palavras, o veículo operava com uma elevação acima do desejado, consequência direta dos desafios vivenciados em Xangai. Não se tratava de um compromisso menor, mas de uma alteração significativa que modificou completamente o equilíbrio e a sensação do automóvel. Ele também revelou que ele e a equipe seguiram orientações divergentes quanto à configuração. Embora, em outras ocasiões, isso possa fazer parte de uma estratégia para coletar dados ou explorar novas janelas de desempenho, neste caso, o efeito foi negativo. Durante a sessão, Hamilton relatou enfrentar subesterço, situação que torna o carro lento para girar nas curvas e retira a confiança do piloto em mudanças rápidas de direção, o que em Suzuka, um circuito marcado por curvas aceleradas, é particularmente prejudicial. Além das dificuldades apontadas na configuração, o ambiente técnico e estratégico da equipe também evidenciou desafios mais profundos. A janela de configuração do carro novo se mostrou extremamente restrita. Segundo diversos informantes, o automóvel atual da Ferrari é muito sensível a alterações na distância em relação ao solo. Não se trata de estar apenas muito raso ou elevado, mas de funcionar de maneira ideal, somente dentro de uma faixa muito limitada. Mesmo uma variação leve ocasiona uma queda dramática no desempenho. Essa situação levou a uma atmosfera de incerteza no paddock, com a equipe se debatendo entre manter uma filosofia conservadora e arriscar ajustes mais ousados para buscar desempenho. Em meio a esse cenário, Hamilton, sempre profissional, assumiu parte da responsabilidade, reconhecendo que não conseguiu marcar voltas excelentes na terceira etapa e que a 8ª posição é inaceitável, mas ficou subentendido que o carro não ofereceu a base necessária para uma performance ideal. Não se tratava de imprudência ou erro do piloto, e sim de um veículo que forçou concessões em função de desafios mais profundos na sua dinâmica. O que torna a situação ainda mais complexa é que já havia sinais promissores logo no início do final de semana. A Ferrari depositava esperanças nas atualizações do simulador e nos novos ajustes da dinâmica da suspensão traseira, para que Hamilton pudesse atacar Suzuka com maior segurança. Contudo, esse avanço foi ofuscado pelas mudanças obrigatórias para evitar nova desclassificação, o que acarretou em perda considerável de desempenho. Nesse contexto,
surgiram diversas análises internas e externas que apontavam para a necessidade de uma revisão completa no projeto do automóvel. Especialistas comentaram que, se não houver uma reavaliação urgente, os problemas de estabilidade e a sensibilidade extrema à altura poderão se agravar ao longo do campeonato, prejudicando não só a performance de Hamilton, mas também a imagem da equipe. Em relação à corrida, o piloto manteve uma postura otimista mesmo diante dos desafios. Havia previsão de chuva, e ele deixou claro que aprecia esse tipo de condição, afirmando que gosta da chuva, pois costuma transformar situações adversas em oportunidades. Essa postura, característica de seu espírito competitivo, reflete uma mentalidade voltada para a busca de brechas onde outros hesitariam. Contudo, sair da 8ª posição exigirá uma estratégia impecável, uma largada impecável e, possivelmente, o auxílio das condições climáticas para retomar a disputa. No panorama mais amplo, a persistência dos mesmos desafios fundamentais evidencia um problema estrutural. A Ferrari continua a enfrentar dificuldades com a sensibilidade à distância do solo, com janelas de configuração extremamente estreitas, e com um carro que se torna dramaticamente mais difícil de pilotar sempre que são feitos ajustes comprometedores. Para Hamilton, que chegou a Maranello em busca daquele 8º título tão almejado, essa situação exige não só paciência, mas também a implementação de melhorias substanciais por parte da equipe. Análises detalhadas apontam que a atual filosofia de desenvolvimento do automóvel carece de flexibilidade, e que o equilíbrio entre inovação e estabilidade precisa ser ressignificado se a equipe quiser competir no mais alto nível. Esse episódio vai além de simples indicadores de desempenho. É a narrativa de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, enfrentando as complexidades de um ambiente desafiador, dentro de uma equipe lendária, que convive com enormes expectativas, mas também com limitações muito reais. A Ferrari é uma equipe que possui paixão, tradição e ambição, mas atualmente enfrenta dificuldades para alinhar todos os elementos de forma a garantir resultados consistentes para Hamilton. Este capítulo na Ferrari não se resume à velocidade, mas toca em legado, em provar se o piloto pode realizar o que tantos tentaram e não conseguiram, dominar Maranello e, assim, construir algo verdadeiramente histórico. A jornada nunca é simples, e o que presenciamos é um exemplo nítido de como é quando um campeão enfrenta os limites de uma equipe que ainda busca se reinventar. Suzuka expôs o delicado equilíbrio entre inovação e estabilidade dentro do departamento de engenharia da Ferrari. A tentativa de resolver um problema ocorrido na China acabou criando um novo desafio no Japão. Não se trata apenas de uma questão pontual de configuração, mas de um sintoma de uma luta maior, para compreender o comportamento real do automóvel sob pressão, com condições de pista em constante mudança, e nas mãos de um piloto que exige precisão. Nesse sentido, toda a estrutura de apoio, desde os engenheiros até os estrategistas de corrida, se vê na necessidade de repensar os processos internos e os protocolos de desenvolvimento, buscando alternativas que possam trazer mais consistência e segurança para o desempenho do carro. Por outro lado, a postura de Hamilton diante desses desafios merece destaque. O piloto demonstrou resiliência e maturidade ao não transferir toda a responsabilidade para a equipe, evitando explosões emocionais e críticas públicas que poderiam comprometer o ambiente interno. Em vez disso, ele optou por uma análise construtiva, ajustando sua abordagem e exigindo respostas de forma a manter o grupo focado e motivado. Essa liderança discreta, mas firme, é fundamental para que a Ferrari possa superar os obstáculos atuais e se reinventar em meio a uma competição cada vez mais acirrada. A capacidade de Hamilton de identificar os pontos críticos e pressionar por melhorias é um elemento que pode, no futuro, acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras, transformando as atuais fragilidades em pontos fortes. Não se pode esquecer do contexto maior. Este é apenas o 4º grande prêmio da temporada, e ainda há um longo caminho a percorrer.
Os ciclos de desenvolvimento estão em andamento, atualizações significativas estão no horizonte, e a combinação de fatores como tempo, clima e sinergia do piloto podem reescrever o roteiro a cada domingo. Se a Ferrari conseguir estabilizar os desafios de configuração, encontrar uma forma de manter a carga aerodinâmica sem comprometer a confiabilidade, e se Hamilton continuar a pressionar internamente por melhorias, finais de semana como este poderão ser vistos como as dores do crescimento necessárias para a construção de um projeto mais robusto. Entretanto, o tempo é um fator crucial, e a disputa se mostra mais competitiva do que nunca, com a Red Bull demonstrando consistência, a McLaren ganhando terreno, e até as equipes intermediárias podendo surpreender quando as condições forem favoráveis. Se a Ferrari e Hamilton desejam transformar as possibilidades em realidade, as soluções precisam ser implementadas de forma rápida e decisiva, sem que novas concessões de desempenho sejam necessárias em nome da cautela. Diante desse cenário complexo, quando as luzes se apagarem no domingo, o verdadeiro teste se iniciará, não apenas em termos de ritmo, mas de resiliência e capacidade de adaptação. A questão que se impõe é se Hamilton conseguirá transformar a adversidade em oportunidade, se a Ferrari demonstrará ter aprendido com os erros do passado, e se essa parceria será capaz de cumprir a promessa que, ao ser anunciada, causou grande impacto nos bastidores. Estaremos atentos a cada volta, cada parada nos boxes e cada comunicação por rádio, pois a narrativa vai além de simples posições de qualificação ou previsões do tempo. Trata-se de ambição, redenção e do esforço conjunto de um campeão e de uma equipe determinados a escrever juntos o próximo grande capítulo de seus legados. Agora, convidamos você a participar da discussão. O que estaria prejudicando o desempenho da Ferrari? Seria a estratégia relacionada à distância em relação ao solo, a instabilidade aerodinâmica ou algo mais profundo na estrutura da equipe? E você acredita que Hamilton ainda possui o necessário para levar esse projeto ao topo? Se você tem acompanhado nossa análise sincera sobre os desafios humanos e técnicos, e o brilho das corridas que fazem da Fórmula 1 o esporte mais empolgante do mundo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative todas as notificações.